Eu vou começar aqui, eu já vou começar enquanto as pessoas vão se conectando, porque antes do William falar, eu queria explicar um pouco sobre o que é o Projeto Crescer, de onde que ele surgiu, de onde ele veio, ele já existia, ele não existia ainda, Thalita. Deixa eu colocar todo mundo aqui para eu conseguir ver o rostinho de vocês. Ele já existia, ele não existia. Então, eu queria, é, até para as pessoas que estão chegando, hoje eu e o William, a gente fez há 15 dias atrás uma aula aqui para explicar para as pessoas o que eram as crenças, o que era a doTERRA, como nós poderíamos levar a doTERRA de uma forma diferenciada, o que é o nosso produto dentro do mercado. E nós queríamos abordar também esses 7 hábitos de sucesso, que para mim vem sendo um grande divisor de águas depois que eu assisti o Leadership. E o que aconteceu? E aí eu queria explicar para algumas pessoas que ainda não estão fazendo parte do Projeto Crescer. Foi um nome que eu dei, tá? Porque esse nome não é o nome da doTERRA. Foi um nome que eu dei para uma evolução que eu acreditava que vinha agregado dentro desse projeto. Então, o que ele compõe? Ele compõe daquilo que eu assisti no Leadership e que muitos daqui não tiveram a oportunidade de experienciar e de viver grandes líderes falando. Então, quando eu comecei a ver que todos aqueles líderes, o contexto do leadership era baseado nos 7 hábitos, e que eles vieram falando muito forte sobre a empresa, e eles vieram falando muito forte sobre o que eram esses 7 hábitos. E por algum motivo, eu nunca tive acesso, Thalita, nunca tive acesso de uma forma tão clara. Os meus líderes poderiam ter falado, ou a gente assistindo vários vídeos como é que está acontecendo, mas dessa forma, do passo a passo, como foi colocado ali, nunca tinha liberado essa consciência. Porque aí você fala, Thalita, mas isso já não existe? Claro que existe. Os nossos livros, os nossos... eu até queria pegar eles. Pode falar, William. Os guias, né? Os nossos guias, isso, obrigada. Os nossos guias, eles estão lá, eles falam como é o passo a passo ali, mastigado, porque a doTERRA faz isso há 12 anos. Líderes traçaram essa trajetória. Mas, quando eu olhei, eu tive uma virada de chave. A gente sempre tem um momento de uma virada de chave, né? Por mais que aquilo esteja ali falando com você o tempo todo, às vezes você precisa ver ou acordar, enfim, foi o meu despertar. Quando eu vi, ficou tão claro. E o que eu comecei a fazer? Como ficou gravado, eu assisti, eu me dediquei total aqueles 2 dias. E depois eu comecei a pegar os líderes que mais chamaram a minha atenção e eu assisti tudo de novo. Eu assisti várias vezes. O que eles falavam, o passo a passo, como eles eram bons. Por isso que amanhã eu tenho uma live com o LR, inclusive, para falar, no Legal. Instagram. Então, assim, para vocês identificarem que doTERRA é isso. doTERRA é esse compartilhar. doTERRA não tem essa de eu faço e eu não conto para você. Por isso que hoje eu abri essa live e mandei para todos os grupos que eu tô, para compartilhar mesmo. Eu ia deixar uma coisa mais fechada para que vocês sentissem mais abraçados, que vocês fizessem mais perguntas. E aí eu peguei e comecei a refletir sobre, eu falei assim, não posso deixar só isso na minha mão. Se eles tiverem perguntas, eles vão fazer, mas eu tenho que dar mais possibilidade para outras pessoas também. E foi exatamente isso que eu fiz, e isso é doTERRA. Quando a gente começa a entender, então o que eu fiz? Eu peguei esses 7 hábitos de sucesso e o que fala, o que foi falado no leadership. Se você faz os 7 hábitos, você vira um Diamond, você tem a possibilidade de se dedicar e virar o Diamond em um ano. Em 20 horas trabalhadas e dedicadas. Não é 20 horas, simplesmente 20 horas. São 20 horas de dedicação que você tem que ter por semana. E em um ano, se você seguir esses 7 hábitos de sucesso, se você mudar a sua rotina e introduzir, na verdade, o que é o trabalho doTERRA,
você consegue chegar em Diamond em um ano. É isso o contexto que eu peguei no leadership. E aí eu comecei a trazer isso para a minha realidade. Então eu comecei a redesenhar, mas não perdendo a essência. Então eu trouxe os 7 hábitos exatamente como eles devem ser e eu trouxe as 20 horas. A única coisa que eu não trouxe foi se torne um Diamond em um ano. Por isso que eu coloquei o projeto Crescer. Porque eu sei de algumas limitações que muitas pessoas também têm de ter ali um título, se torne Diamond, e eles nem entenderem o que é se torne Diamond no primeiro momento, quando eles estão iniciando. E eu trouxe para a minha realidade. Essa era a minha realidade, mas não pode ser a sua. Por isso que eu estou explicando aqui para vocês qual é o contexto, para que todos vocês entendam e que, se vocês quiserem fazer, nada impede. Mas a minha realidade, da estrutura que eu tinha, conhecendo as pessoas que estão ali, eu pensei, se eu mudar o nome, eu acho que as coisas vão ficar mais simples. Mas é a mesma coisa, ok? Então, eu trouxe exatamente tudo. Eu trouxe as mesmas aulas, eu trouxe os mesmos hábitos, que são eles que nós vamos falar hoje. E o que aconteceu a partir daí? Eu comecei a identificar o quê? Que ali naquela live, naquele treinamento, o que tinha? Muitas coisas que eu já sabia. Uma lista, que na verdade não fazia sentido para mim, eu vou falar da lista para vocês, e quando eu vi o Aparício falar daquela lista, eu pulava, eu vibrava. Eu acho que se as pessoas pudessem me ver, eu ria, porque o Aparício, ele é muito engraçado, e eu ria. E eu falava, gente, isso nunca fez sentido na minha vida, pelo amor de Deus, o que é esse homem falando sobre essa lista? E eu comecei a escrever todos os insights que vinham na minha cabeça quando ele falava. Quando falou sobre faça uma aula de óleos essenciais, uma aula básica de óleos essenciais, foi quando eu comecei a entender que eu também precisava ajudar os meus líderes e ressignificar algumas coisas e ajudar. Eu entendia que não é só a gente educar e ensinar as pessoas a fazer uma live ou uma aula, porque hoje a gente fala em live, mas depois que acabar tudo isso, a gente vai falar numa aula presencial e eu espero que isso seja logo. Mas eu sei que tem pessoas que têm crenças, todos nós temos crenças limitantes, e que por mais que você fale, não, você vai lá e faz, vai ser fácil, você só compartilha a sua experiência. Eu sei que muitas vezes existe uma trava. E aí a pessoa deixa de fazer porque essa crença é muito grande, você não sabe ali muito bem lidar, porque você às vezes tem uma estrutura enorme ou você está começando. Então eu comecei a trazer isso para minha realidade. Como é que foi trazer isso para minha realidade? Eu vou fazer a live. Então eu faço essa live, que tudo bem, eu acho que eu posso fazer isso bem. E que se outras pessoas verem que eu estou fazendo, eles vão achar simples e eles vão poder copiar e vão fazer a mesma coisa. Porque é pelo exemplo que a gente aprende. Então a gente não força ninguém. Então o que eu trouxe para esses 7 hábitos? Eu vou fazer. Eu sou uma líder, eu posso fazer isso. Só que alguma coisa eles vão precisar fazer para essa engrenagem funcionar. Eles vão ter que fazer a lista. Eles vão ter que aprender a fazer a lista. Porque se eles não fizerem a lista e eles não convidarem as pessoas, eu não posso fazer a live, porque eu não faço isso sozinha. E foi quando a minha engrenagem começou a funcionar. Eu falei, é isso! Essa chave roda muito quando a gente funciona equipe. Eles fazem a lista, eles entendem. Eu faço a live, ok. Eles fazem o resto. Qual é o resto? Eu inicio um fechamento que muitas vezes eu sei que também é muito difícil, porque foi muito difícil para mim fazer fechamentos. Eu não entendia, eu falava tudo e na hora do fechamento eu travava. Eu falava, tá, mas e agora? É hora de vender. Como é que eu falo para ele que ele tem que pagar? Lógico que ele tem que pagar, gente. Para você usar, todo mundo tem que pagar, é simples. Mas quando a gente tem crenças, porque um dia eu tive crenças sobre isso. Então eu sei o que muitas pessoas passaram. Então eu falo, eu inicio o fechamento e no final eu falo, agora você procure quem você fez para adquirir isso. Porque eu já fiz todo o processo. Agora ele só tem que ir lá e concluir. Mas é a parte dele. Então você não tira a parte de ninguém. Você só ajuda. Então a engrenagem começou a rodar. Então eles chamam, eu faço, eu inicio o fechamento e eles terminam o fechamento. Mas não é aí que acaba. Então quando eles cadastram uma pessoa, que a gente tem que fazer o acompanhamento. Então... E como é que a gente faz o acompanhamento? Eles iniciam uma parte do acompanhamento e eu entro com uma outra live na terça-feira. Eu vou falar sobre outros assuntos, sobre óleos essenciais e introduzir o LRP.
E aí eles vão ver aquilo, eles vão trazer as pessoas, porque eles também vão ter que convidar essas pessoas. E muito mais do que isso, eles vão ter que entrar em contato e perguntar: o que mais te chamou a atenção? Eu vou fazer um protocolo específico para vocês. E aí a engrenagem começa, porque as pessoas começam a se sentir amadas, as pessoas começam a se sentir queridas. E o que que acontece? Nós temos um ciclo. Nós temos um ciclo de sucesso, porque um entende que o negócio não gira se o outro não ajudar, se o outro não apoiar. E tudo isso é uma grade do quê? Uma grade de ajuda, uma grade de apoio. Porque quando ele se sentir mais confiável, ele vai começar a fazer tudo isso que ele vê que eu faço. E vai ser mais fácil para ele. Então, esses 7 hábitos de sucesso, eles estão atrelados numa corrente. Então, a corrente ela não pode ficar solta. Porque eu não faço a minha parte se você não faz a sua. E se você não fizer a sua, eu não consigo fazer a minha depois. Entende? Então, eu trouxe isso que eu aprendi do leadership para um processo interno meu que eu descobri. Eu fiz isso dentro da minha realidade. Então, está funcionando muito bem. Quantos cadastros nós tivemos? A primeira live que eu fiz sobre óleos essenciais no seu dia a dia, eu recebi uma mensagem de uma única líder falando: eu fiz 3 cadastros que eu não fazia há 1 ano. 1 ano eu estava tentando cadastrar essas pessoas. Eu simplesmente convidei essas pessoas e elas se cadastraram hoje. Então, é incrível quando você entende. E o que eu falo para as pessoas? Isso nunca ia dar certo se eu não acreditasse. Porque o projeto Crescer, ele está começando agora. Porque eu vi o que já existia e o que deu muito certo para muitas pessoas. Eu falei: eu vou fazer isso vai dar certo comigo. Dá certo para todo mundo, por que não vai dar certo comigo? E eu comecei a fazer o passo a passo, mas eu trouxe esse passo a passo para a minha realidade. E quando eu trouxe esse passo a passo para a minha realidade, foi incrível. E está sendo extraordinário fazer isso com vocês. Então, era aí que eu queria trazer o William para falar mais profundamente desses 7 hábitos de sucesso. E eu vou estar aqui auxiliando. E eu vou falar para vocês quais são os 7 passos. E como é que a gente vai falar deles, tá bom? Então, são 7 hábitos de sucesso. Qual é o primeiro hábito? Fazer uma aula de óleo essencial, e nós fazemos. Qual é a segunda? Uma consulta de bem-estar. Novos cadastros e introduzir o LRP. Terceiro passo, educação continuada. Quarto passo, treinamento básico sobre o negócio. Quinto, alinhamento com a equipe. Sexto, alinhamento mensal com os principais líderes. E sétimo, contatar e acompanhar. Você precisa separar um tempo para contatar novas pessoas. Essa é a lista. Você sempre tem que atualizar a sua lista. Você sempre tem que ter um tempo para contatar novas pessoas para fazer com que o seu negócio gire. E mais importante que a gente faz essa lista girar é quando você entende que toda semana você tem uma responsabilidade, uma meta. Fazer a sua lista. Eu falo que a lista tem que ser uma coisa de cabeceira, porque aqueles 100 nomes, eles vão acabar. E você vai precisar ter novos nomes, novas possibilidades, novas pessoas. E uma hora você vai falar assim: mas aonde eu encontro? E é aí que vem o despertar de você fazer várias outras coisas, várias ideias. Por quê? Toda semana você tem meta. Toda semana você precisa trazer novas pessoas. Isso vai fazer com que você cresça. Isso vai fazer com que você transforme mais vidas. Vamos lá, William, que eu já falei demais. Eu só queria explicar, na verdade, até para o William. Acabou. Tá explicado. Eu só queria explicar para algumas pessoas que estão chegando e ainda não fazem parte do Projeto Crescer, e para as pessoas que entraram aqui e que são de outras equipes, o que exatamente eu quis compilar, né? O que eu compilei e trouxe para a minha realidade. Mas, William, vamos falar dos 7 hábitos. Diz para mim, como é que a doTERRA fez isso? Como vocês trouxeram essa... Como vocês envolveram o leadership totalmente nesses 7 hábitos de sucesso? Fala um pouco pra gente. Thalita, uma coisa que muita gente não sabe é que a doTERRA não cria nada, ela não inventa nada, ela só pega o que os líderes estão fazendo e divulga, é só isso que a gente faz. Então, não foi algo, acho que, desenvolvido pela doTERRA, não foi... Os próprios guias, tá? Todos esses guias que vocês já usam,
não é? Os soluções naturais, o compartilhe, o construa, o viva e etc., todos eles foram feitos baseados na experiência dos nossos líderes. Não é o material que a doTERRA criou e disponibilizou para os líderes. Não, ela pegou os líderes, entendeu o que eles estavam fazendo, pegou, na verdade, eles, né, se juntaram, conversaram, trocaram informação e criaram, e basicamente eles apresentaram para nós, né? E esses 7 passos aí do sucesso também, né, não é algo que a doTERRA fez. Né? Inclusive, eu não sei se vamos dizer assim, a mãe, né, desse projeto aí, desse programa, se é ela ou não, mas eu sei que quem divulga isso e faz um curso muito forte com esses 7 passos é a Alice, como que é o sobrenome dela? Eu tenho anotado aqui, quer ver? Alice Serili. Isso. É uma líder aí da doTERRA e eu sei que ela dá esse curso e às vezes não é um curso curto, eu sei que esses cursos demoram uma semana, né, dando esse curso, alguns líderes nossos já fizeram, e então falou, vamos pegar isso e vamos trazer para o leadership, porque é a prática, é os guias na prática, como é que você organiza todas essas informações que nós já temos nos guias, né? Bom, e o primeiro passo já falou, né, a questão da classe de uma introdução aos óleos essenciais. E o que eles nos ensinam sobre isso? Né? Primeiro, tem que ser uma aula simples e não muito demorada. Né? 45 minutos, 40 minutos. Né? E como é que ela deve acontecer? O ideal é que ela tenha um dia e hora definido, toda semana. Né? E qual que é a importância de ter essa classe de óleos essenciais já com a data definida? Vamos supor assim, toda terça-feira às 20 horas, 19h30, enfim, cada um determina aí o seu horário. Né? Que todo mundo já sabe. Né? Então, assim, você já sabe, a pessoa que você convidou, que vai assistir aquela classe pela primeira vez, você fala isso, olha, toda terça-feira, 19 horas, então ela já sabe que se ela quiser ir de novo relembrar, ou se ela quiser trazer alguém, o que é melhor, né, ela já sabe quando acontece, ela sabe que toda terça-feira, 19 horas. Né? E uma coisa que o pessoal, que eu vejo muitos líderes preocupados, e eu participei de várias dessas reuniões já com alguns, né, é que às vezes o pessoal fica preocupado em dar um monte de conteúdo, de falar sobre 20 óleos. Na verdade, não. Tá? Qual é a ideia dessa classe de introdução aos óleos essenciais? É que se você conseguir fazer com que aquela pessoa que está lá na tua sala, ou seja uma sala virtual ou física, né, se ela conseguir entender muito bem sobre, vamos falar 5 no máximo, 5 óleos, e ela entender que ela não pode mais viver sem aqueles 5, a sua missão está cumprida. Né? Então não precisa, porque eu vejo muitas pessoas se preocupavam em falar de pelo menos dos 12 principais óleos, né? Do que são os óleos que tem no kit Brasil e no Família. Mas não precisa, pode ser 3 óleos. Podem ser 5 óleos. Eu não faria mais do que 5. Tá? Eu não faria mais do que 5. Por 2 razões. Para quem não conhece, ou para quem conhece pouco, vai ser muita informação para uma vez só. Tá? Então, acho que de 3 a 5 óleos, você falar um pouquinho mais sobre esse, sim, explica o que é um óleo essencial, a forma de uso, etc. E você falar bem sobre 3 a 5 óleos, pronto, a pessoa sai de lá sabendo o que ela pode usar, como ela vai usar e qual o benefício ela vai ter. Falou de 12, ela vai lembrar de 2, talvez. Né? Mas se você fala de entre 3 e 5, a probabilidade dela gravar é melhor. Né? Agora, eu queria deixar um alerta, que até a Kali Stoyer ela fala sobre isso. Né? Se você faz isso frequentemente, bom, primeiro, isso vai dar certo, porque hoje está você com os teus convidados, na semana que vem os seus downlines estão trazendo gente e vira uma rotina isso. Mas, se acontecer de uma ou outra vez, ou do início,
não aparecer ninguém, ou aparecerem poucas pessoas, isso vai acontecer. E acontece porque... Por que eu falo? Porque acontece com todo mundo. Tá bom? Você falou, citou ainda há pouco ali o LR e tudo. O LR já fez reuniões que ele esperava que ia ter um monte de gente e tinha lá, dava para contar nos dedos, né? Então, é uma oportunidade que você tem também, talvez, ali, não apareceu nenhum convidado, tá só os seus líderes. Puxa, faz uma reunião de estratégia com eles. Entende como é que eles estão, o que eles estão passando, o que eles estão sentindo, quais estão sendo os desafios, como você pode ajudá-los a sobrepujar aquilo ali. Pronto, você não perdeu o teu tempo. Essa é a coisa mais importante. Nem você e nem eles, pelo contrário, né? Agregou. Né? Foi uma ótima oportunidade ali, né? Então, assim, a missão, acho que dessa a classe de introdução aos óleos essenciais é de você ensinar sobre 3 a 5 óleos, de modo que as pessoas não saibam mais viver sem eles. Pronto. E você tem ali 40, 45 minutos para você falar sobre esses óleos, depois fica ali uns 5, 15 minutos para tirar dúvidas, né? E você fazer um fechamento, óbvio, né? Que é para isso que é feita essas classes, né? Sim, uma coisa que eu queria também compartilhar com as pessoas é que eu já vi, por exemplo, a Consuelo, que está aqui, que é uma líder, fazendo essa classe com o Crititril. E eu já fiz, frequentemente eu faço lives, falo dos 12 óleos. Mas o que eu tento fazer? Além de fazer lives diferentes, porque a gente sempre fala da mesma coisa, né? Sempre os mesmos óleos, porque tem que ser uma coisa mais básica. Mas o que eu tento contar? Histórias, cases. Então, por exemplo, eu misturo muitos óleos, ao invés de eu falar muito sobre cada um deles exatamente, como seria, que ficaria uma coisa mais cansativa, o que eu costumo fazer? Então, hoje, por exemplo, eu vou falar, olha, hoje eu vou ensinar vocês a fazerem um xarope com óleos essenciais, que vão esses, e eles servem. Por que eu coloco esses óleos? Então, eu coloco copaíba porque ele auxilia o nosso sistema, ele é um anti-inflamatório, ele auxilia o nosso... Enfim, você vai começando a trazer informações básicas, mas que traga para a realidade das pessoas, porque quem é que não quer tomar um xarope natural hoje, ao invés de usar uma química? Eu quero, entende? Então, se eu quero, eu mostro para o outro. Então, geralmente, eu também tento trazer essa didática para não ficar uma coisa tão mecânica, né? Então, tipo, eu tô lendo um livro e tô falando para você exatamente o que aquilo me cabe. Então, eu acho muito legal a gente dar essas dicas também. Como o William falou, não fale mais do que 5 óleos essenciais, fale bem. Então, hoje você pode... Então, se você escolheu a segunda, então hoje você fala de 3. Na próxima segunda, você fala de mais 3. Na próxima outra, você fala de 1 ou 2. Então, eu acho que a gente pode ir... E sempre mudando, evoluindo, né? Quando a gente descobre, nossa, esse foi muito legal. Então, você começa a trazer o que você gosta mais, o que você mais conecta. E precisa ser simples, porque as pessoas precisam ter uma conexão. Eu sempre falo da simplicidade. Fala um pouco sobre essa simplicidade, William. Porque às vezes a gente espera muito, né? Então, a gente faz um monte de coisa, né? Não, porque assim, uma coisa que a gente sempre fala, tem que ser duplicável, tá? Tem que ser uma coisa assim, que aquela pessoa que talvez, que já está pensando em fazer como negócio, ela tem que olhar para aquela aula de óleos essenciais, aquela introdução e falar assim, eu consigo fazer isso. Porém, olha só que coisa maluca, né? Eu tenho uma líder nossa aqui, que já tem uma graduação bem relevante, e ela sabe muito, muito de óleos essenciais, muito. Mas ela, nessas classes introdutórias de óleos essenciais, ela fala bem pouco, coisas bem básicas, e muitas vezes alguém faz uma pergunta para ela, o que eu uso para isso, ou como é que eu faço aquilo, e ela fala assim, eu não sei, mas eu vou pegar o seu telefone e depois eu te respondo. Ela sabe. Só que ela fala que não sabe para não gerar aquela assim, puxa, se eu tenho que saber tudo isso, então, para fazer, então ela deixa claro que você não precisa saber tudo. Mesmo ela sabendo, ela tendo a resposta, ela fala que não sabe, né? Ela fala que não sabe. É maluco isso, né? Mas é assim. Então,
tem que ser simples. Se você usar o guia Soluções Naturais, só o que está no guia, não precisa ser nada além daquilo. O guia Soluções Naturais. Você explicar bem sobre de 3 a 5 óleos e você ter algumas pessoas para darem testemunhos de uso, que isso é fundamental, né? Convence mais do que as informações que você vai trazer sobre os óleos, né? Isso fecha muito bem. Mas veja bem, você tem que fazer isso 40, 45 minutos, não mais do que isso. Sim. Porque depois você vai fazer um fechamento, e depois ainda o assunto vai estender mais um pouquinho, né? Sim. Então, para não ficar muito cansativo, faça ali uma aula, prepare uma aula para 40 e 45 minutos. Uma introdução aos óleos essenciais, o que são, de onde são, como usa, 3 a 5 óleos, 2, 3, talvez 4 testemunhos ali rápidos, né, do uso do óleo essencial e depois segue em frente. Sim, muito legal isso que você está falando. Então, façam isso. Gente, contem a sua experiência. Sabe como você pode iniciar uma classe ou compartilhar? Você contar a sua experiência. Como foi você usar o Modor de Olhos? Como foi a sua transformação? Porque quando você inalou um óleo, você sentiu algo. Quando você usou para determinada situação que for, que você pegou aquele óleo, você teve algum tipo de experiência. Então, é só você compartilhar. É só você compartilhar. Pronto, você fez sua aula. Eu vim aqui para compartilhar esse óleo essencial hoje com vocês. Fala só dele. Fala só dele. Se você só souber dele, porque você só tem essa experiência, fala só dele. Fala só dele, tragam outras pessoas que podem ter outras experiências. Então, sempre tem um momento de começar. E mesmo que você ainda se sentir inseguro, toda quinta, amanhã, inclusive, a gente vai ter a aula de óleos essenciais no seu dia a dia. Então, você convida. Porque também é outra parte do nosso 7 hábitos de sucesso. E como é que você convida? Fazendo a lista. Eu queria, William, que você trouxesse. Você estava lá, você assistiu. Como o Aparício trouxe isso de uma forma tão extraordinária, como ele falou dessa lista de uma forma tão extraordinária, e que muitas pessoas carregam esse tabu da lista, né? Quando eu entrei, gente, as pessoas falavam da lista há pouco tempo, um mês antes do leadership, eu ouvi um líder falando, olha, vamos fazer uma lista assim, assim, assim. Eu olhei para aquilo e falei, gente, isso não tem menor sentido, eu não vou fazer a lista. Por quê? Porque quando você não acredita naquilo ali, ou quando você não se abre para aquilo, então, como é fazer uma lista diferente? Que, na verdade, é uma lista igual, mas simplesmente pelo falar. Quando eu vi ele falando, para mim foi diferente. Eu amo fazer essa lista. Eu penso assim, eu sempre pensei da seguinte maneira, Thalita, o produto é bom para você? O negócio é bom para você? Então, assim, quem que você vai deixar de fora da tua lista? Só as pessoas que você não gosta. As pessoas que você não quer que trabalhem com você. Não é mesmo? Então, assim, as pessoas falam, mas por que tem que fazer e tal? Ué, se você realmente acredita que o produto é bom, que mudou a sua vida, né? Física e emocionalmente, e a doTERRA está começando a mudar a sua vida também financeiramente, por que você está pensando em deixar alguém de fora? Né? Então, assim, eu só deixo de fora as pessoas que você não gosta, e olhe lá ainda. Né? Porque se você vai pensar, né, se você está pensando num negócio, né, eu posso até não gostar da Thalita, mas ela pode trabalhar comigo e me ajudar a ganhar dinheiro, por que não? Né? Então, amigos, negócios à parte, ou inimigos, negócios à parte. Né? Mas não tem por que você não fazer e não compartilhar. Né? Mas vamos seguindo os passos, já já a gente chega na lista, pode ser? Para a gente não perder a linha de raciocínio. Então, falamos primeiro aqui a respeito de ter uma classe básica de óleos essenciais. Né? O segundo passo depois, inclusive que é logo depois dessa aula, é de você separar ali 20 minutos para você falar sobre o plano de bonificação. Isso. Mas não sentar e falar e desenhar os bonequinhos e mostrar a rede, mostrar o bônus de poder de 3, o bônus de início rápido, não, nada disso. Tá? Nada disso.
Até aquela história da adutora, né, porque inclusive quem falou isso também, assim, contou essa história foi o Eliezer, né? O Eliezer contou isso da forma como ele faz. Ele fala um pouco para aquelas pessoas que não conhecem esse modelo, ele conta a história da adutora, né, que tem no guia, inclusive, daquele camarada que ia todo dia lá buscar a água com o balde, e aos pouquinhos ele ia buscar, mas ele também construiu uma parte do cano, né, da tubulação. Até que um dia a tubulação estava pronta, ele só abriu e não precisava mais buscar água. Né? Ou seja, ele está exemplificando o quê? Pessoas que têm o seu emprego, mas paralelamente vai fazendo do terra, vai construindo do terra aos pouquinhos. Né? Até que chega um ponto que não precisa mais daquele emprego. Toca com o do terra. E uma coisa que eu quero chamar a atenção, e a gente vai falar sobre isso talvez algumas vezes aqui, é aquela adutora, claro que está falando sobre o plano de bonificação num todo, mas ele está falando especificamente do Unilevel. Ok? Por que ele está falando especificamente do Unilevel? Nós temos que você ganha pelo aquilo que você realizou no mês. Né? E tem um bônus que ele é muito significativo dentro de todo aquele valor que as pessoas recebem, que são os fundos de liderança. Tá? Então, por exemplo, se eu sou um Platinum, mas por alguma razão, nesse mês agora de junho que fechou, eu só me qualifiquei Gold, isso vai fazer uma diferença financeira considerável por causa dos bônus do fundo de liderança. Mas, se eu tenho um excelente Unilevel, não vai fazer tanta diferença assim. Porque o Unilevel não importa qual é a minha classificação, ele vai ser sempre o mesmo. Tá? Inclusive, eu... Ele só aumenta, né, eu digo. Foi algo muito curioso, né? Ele só aumenta, porque todo mês você recebe novas pessoas, ele só aumenta o Unilevel. Sim, estão comprando. Aquilo não vai mudar pela sua classificação. Exato. Mas eu lembro do ano passado, naquela viagem que nós fizemos para a Amazônia, nós fizemos um painel com os principais líderes que tinha lá, e tinha alguns americanos lá também, né? E aí, uma líder que estava lá, que ela é Blue Diamond, ela falou assim, ela apontou para o outro lado ali do salão, né? Falou, o fulano que está ali, apontou o dedo para um americano que estava lá. Ele é meu upline. Ele é meu upline e ele é Diamond. E eu sou downline dele e eu sou Blue Diamond. Então, em classificação, a minha classificação é maior do que a dele. Mas se ele quiser, eu troco o meu cheque agora com ele. Porque mesmo ele tendo uma classificação menor, o Unilevel que ele tinha era muito maior do que o bônus do fundo de liderança que ela recebia como Blue Diamond. Sim. Tá? Então, essa adutora, essa renda residual, ela é verdadeira e mais sólida do Unilevel. É por isso que nós vamos falar várias vezes aqui sobre o programa de recompensa de fidelidade. Tá? Então, você vai falar um pouquinho, pode até contar essa história da adutora, do cara que é com o balde e tal, para exemplificar para a pessoa, mas aí você vai também contar histórias de sucesso, mas histórias pequenas. Não histórias grandes, porque imagina, se eu estou lá ouvindo, conhecendo isso agora, e de repente o cara fala, não, porque a pessoa pode ganhar 100 mil reais por mês, pode ganhar 200 mil reais por mês. E se nunca, no melhor sonho que eu já tive, eu teria a chance de ganhar isso, eu vou achar que isso é muito distante e que ou não é para mim, ou que vai ser muito difícil para eu alcançar. Mas, se você explica um pouquinho sobre o plano de bonificação, que existe como você fazer disso uma renda, mas você fala, olha, tem pessoas, e se você tiver casos reais dentro da tua equipe, você pode citar nome, inclusive, olha, o fulano de tal, hoje ele paga a prestação do carro dele com isso aqui. O salário dele, a parcela do carro dele, não sai mais do salário do emprego que ele tem. Ele já paga o carro dele com isso. Olha, a fulana queria tanto matricular o filho em determinada escola, mas não podia. Começou a fazer doTERRA, ela tem a renda dela do trabalho, tem as despesas de casa, e com doTERRA ela paga a escola, ou paga a aula de piano, ou natação, karatê, seja lá o que for. Né? Então, contando histórias pequenas, as pessoas se identificam e falam, opa, peraí, o cara pensa, peraí, a parcela do meu carro
sei lá, é de 500, 600, R$ 1.000. Cara, se esse dinheiro sobrasse do meu orçamento, se eu pudesse ter o meu carro e não ter que tirar isso do meu salário, seria algo muito legal. Então, as pessoas começam a vislumbrar a possibilidade. Né? E é óbvio, depois você vai se aproximando da pessoa, você fala até onde ela pode chegar. Né? Então, essa questão, esses 20 minutos, você tem que ter ali 3 objetivos, tá? De falar de construir essa renda residual, tá? Contando pequenas histórias, tá bom? Você pode falar exatamente essa situação de que a pessoa pode pagar a parcela do carro ou comprar um segundo carro, né? Que às vezes a família tem aquele aperto, né? Um trabalha num lugar, outro trabalha no outro e tal, seria melhor, mais fácil, etc. Enfim, eu acho que tudo isso ajuda. Sim, muito legal. Essa questão da doutora aí é realmente extraordinário. E aí, mais uma vez, né? Quando a gente faz uma aula, de novo, não é para você dar tudo mastigado ali, né? Algumas pessoas me questionaram, tipo, ai, Thalita, mas o projeto Crescer não é você dar exatamente ali o passo a passo, não é você falar sobre isso, 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 e a gente não está tendo isso. Eu falei, não, gente. Na verdade, é você ir jogando as sementes para que vocês façam uma outra parte. Porque aqui a gente faz uma divisão, né? Quando a gente fala dos 7 hábitos, é você que tem que fazer todos os 7 hábitos. Só. Exatamente. E aqui a gente compartilha. Então, o que eu tento mostrar para as pessoas é que você tem a responsabilidade que te cabe. A gente está compartilhando, a gente é uma corrente, mas ainda assim, por sermos uma corrente, não sou eu que vou fazer o passo a passo que é seu de direito. Não sou eu que tenho que explicar para ela, para a pessoa que está chegando, exatamente o plano de negócio como um todo. Eu posso dar o pontapé inicial, sim, para te auxiliar e que depois você faça isso sozinho. Mas que o restante é você que tem que fazer. Você tem que ver onde é que ela quer chegar. Porque, às vezes, você chega... Eu já falei com vários líderes, por exemplo. Eu já falei com uma pessoa e falei assim, vamos criar uma estratégia? E a pessoa falou assim, olha, se eu chegasse a R$ 1.500, nossa, ia ser tão extraordinário. E assim, eu ia ficar muito feliz. E eu já falei com outras pessoas que elas estavam iniciando, e elas falaram assim, o que vai me deixar feliz é acima de 20 mil. Então, é porque cada pessoa tem uma realidade, você precisa trabalhar dentro daquela realidade. É como eu digo, você precisa se posicionar sempre e não escolher pelo outro. Não é você que vai escolher se o outro tem ou não tem. Qual é a posição que o outro vai chegar. Porque, às vezes, para você, 20 mil pode ser pouco. Ou pode ser muito dinheiro. Mas para aquela pessoa, não. E vai fazer o olho dela brilhar. E se você não faça uma meta, que ela chegue lá, que ela faça isso, que aquilo vai motivar, é a mesma coisa. Ela fala assim, ó, o que vai brilhar os meus olhos é 20 mil. Porque, com certeza... aonde ela vive, o processo que ela tem, ela vive nesse momento. E tá tudo bem se você der uma meta para ela, olha, se você chegar aqui em tanto tempo, você vai ganhar R$ 2.000. Cara, aquilo não vai motivar. Não vai motivar ela a fazer o que ela tem que fazer. Então, a gente precisa entender como é que funciona cada um. E como é que a gente entende? Indo ali, seguindo os passos de entrar em contato direto. A gente pode se unir para nos ajudar, mas a sua parte ninguém pode fazer. Exatamente. Bom, e aí esses 2 primeiros passos são feitos num único dia. Isso. Né? Num único dia. Então você fez ali, 40, 45 minutos, você fez a tua classe de óleos essenciais, né? Depois tem uns minutinhos ali para o fechamento, tirar dúvidas, etc. Se for presencial, se for presencial, sempre deixa ali uns comes e bebes, né? Porque as pessoas ficam, né, para isso, né? E depois você convida para falar sobre um pouquinho do plano. E se você estiver fazendo online, né, você pode ter aí, depende de falar para a pessoa que vai sortear um óleo essencial para quem ficar, para ouvir sobre isso e tal, e etc. Né? Um óleo essencial, um e-book, enfim, alguma coisa. E aí depois o terceiro passo são as consultas de bem-estar, né? Ou seja, é usar o Guia Viva. Nada mais simples do que isso. Né? Uma coisa muito importante
Assim, então eu acabei de cadastrar a Thalita. Acompanhei, Thalita recebeu o kit dela, comprou o kit Brasil, por exemplo. Recebeu o kit, Thalita, assim que chegar você me liga, tá bom? Tá bom, Thalita me ligou. Ah, chegou? Chegou. Estou indo aí na sua casa. Obviamente, estamos falando do que seria o ideal, tá bom? Pode ser por telefone, pode ser um Zoom, pode ser um FaceTime, enfim, um vídeo pelo WhatsApp, o que a pessoa quiser usar. O ideal seria pessoalmente. Isso seria o ideal. Você ajudar a pessoa a abrir cada um daqueles frascos e ela entender tudo que ela tem ali dentro. Tá? Você ajudá-la a entender e saber tudo aquilo que ela adquiriu. Tá? E aí você já vai ajudar ela, olha, então esses aqui você pode deixar na cozinha, que você pode usar para tempero, ou na sua água, ou no seu suco e tal, tal, tal. Esse aqui você já deixa no banheiro, que logo depois que você terminou de escovar o dente, você já toma, esse aqui eu já usa esse e tal. Esse aqui você já deixa na mochila, já que você vai levar para o trabalho, vai levar. Então você já ajuda ela, inclusive, a distribuir os óleos nos lugares que vão ser mais fácil dela usar, dela ver, se lembrar e usar. Tá? E qual que é o teu propósito com essa consulta de bem-estar? Unilevel. Você ajudar a pessoa a cadastrar no programa de fidelidade, de recompensa de fidelidade, explicar, é a tua oportunidade de explicar sobre o programa de recompensa de fidelidade, mas o teu objetivo, o teu pessoal, tá lá, obviamente, que é de ajudar a pessoa, mudar o estilo de vida, melhorar o bem-estar, etc., mas tenha sempre em mente o Unilevel. Tá bom? E isso é muito importante. Então, qual é o propósito daquela classe de introdução aos óleos essenciais? Cadastrar a pessoa. Qual é o propósito da consulta de bem-estar? Inscrevê-la no LRP, no programa de fidelidade. Inclusive, eu falei LRP, mas vamos procurar riscar isso do nosso vocabulário. Tá? Que você fala isso para a pessoa, ela não tem ideia do que você está falando. Mas quando você fala programa de recompensa de fidelidade, ela já tem uma ideia do que seja. E ajudá-la a se inscrever no programa de recompensa de fidelidade e convidá-la para o próximo passo, que é a educação continuada. Tá? Então, antes de entrar na consulta, na educação continuada, Thalita, você gostaria de acrescentar alguma coisa sobre as consultas de bem-estar? Quero. Eu vou falar para vocês uma experiência minha. Eu acho que somos seres que nós vivemos evoluindo e nós vivemos aprendendo. A gente nunca sabe de tudo e mesmo que a gente saiba, sempre tem alguma coisa para aprender. Eu uso óleos essenciais há quase 3 anos. Então, eu nunca tinha colocado os meus óleos essenciais em lugares estratégicos. Eu nunca tinha feito isso. E muitas vezes eu deixava de usar alguns óleos essenciais pela minha correria. Então, por exemplo, eu já mencionei, quem me conhece sabe, eu falo isso em quase todas as lives, que eu não tenho o hábito de tomar água. E que quando eu tomo os óleos essenciais, eles me dão muita sede e eu começo a tomar mais água. Ou seja, isso é muito bom para o meu rim, porque eu sou uma pessoa que eu sou operada do estômago, então eu preciso tomar água, e mesmo que eu não fosse, todos nós precisamos tomar água, mas esse não é um hábito que eu tenho, de tomar água, eu não gosto, né? E os óleos essenciais, eles me dão muita sede. E o que acontecia? Quando eu tomo Lemon, eu sei de todos os benefícios que o Lemon me traz, e eu sei que o Lemon me faz sentir muita sede. E o que eu fazia, muitas vezes, na minha correria do dia a dia, eu não ia até o lugar onde é que ficam os meus óleos essenciais, pela minha correria. Depois que eu assisti o Leadership, o Aparício falou exatamente isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele fez exatamente assim, mais próximo disso que eu vou falar. Você usa óleos essenciais pela manhã? Se não, ele fez exatamente assim. Você passa óleos essenciais na sua pele? Não, então ele começou a trazer muitas coisas que nós que falamos de óleos essenciais, isso precisa ser uma rotina, isso precisa ser um hábito quando a gente fala disso. E se não é, alguma coisa está acontecendo. E aí ele falou sobre colocar, pode falar. Nós já fazíamos isso aqui em casa, tá? Se você, não vou sair mostrando aqui, mas nós temos óleos essenciais na cozinha, temos aqui na sala, né? Tem a nossa caixa, o mostruário. Eu e minha esposa, né? Cada um tem os seus óleos nas suas cabeceiras. Temos no nosso banheiro. As meninas têm no quarto e no banheiro delas. Eu tenho na minha mochila, eu tenho no escritório. Qualquer lugar que eu tô, eu tenho meus óleos.
Inclusive, hoje eu não estou precisando mais, Thalita, mas eu tinha um blend que eu levava comigo quando eu ia pedalar. Uhum. Tá? Hoje eu não estou precisando mais deles durante o pedal, mas era um que me dava auxílio, eu uso antes e tal, já é o suficiente. Mas eu tinha, inclusive, na minha mochilinha ali, na minha necessairezinha que eu tenho na minha bicicleta, eu tinha também. Tá? Então, nós temos óleo essencial para todo lugar aqui em casa, os lugares estratégicos nossos. Muito bom isso, porque a partir do momento que eu falei para vocês, né, eu assisti o Leadership e ele verdadeiramente foi o divisor de águas para mim. Esse Leadership foi incrível, para mim, assim, foi extraordinário. Então, o que eu fiz na mesma hora? Gente, os meus hábitos, eles mudaram totalmente. Então, eu peguei e trouxe a pasta de dente da doTERRA, eu coloquei dentro do box, porque é quando eu escovo os dentes, estou tomando banho, fora do box. Eu peguei o meu lemon grapefruit e eu coloquei bem ali onde que fica o micro-ondas e onde que eu tenho acesso, e não é embaixo, é no meu campo de visão. Então, eu não coloquei do lado do bebedouro, porque se eu não gosto de água, eu não vou olhar para o bebedouro, vocês concordam comigo? Então, eu coloquei ele no campo de visão, na cozinha, onde eu consiga ir para a cozinha, porque eu vou para a cozinha quando eu acordo, então é o meu hábito. E eu comecei a criar essa rotina, então todos os dias eu tomo 2 gotas de lemon pela manhã em jejum. Então, por quê? E eu nunca mais esqueci, e isso se tornou um hábito. Porque eu coloquei num lugar estratégico e eu comecei a colocar os óleos essenciais em todo lugar. Então, por exemplo, eu tomo cápsula, alguns óleos essenciais eu gosto de tomar em cápsula. E o que eu fazia? As minhas cápsulas ficavam no meu banheiro, em uma gaveta, e os óleos essenciais no outro lado. E quando eu ia tomar os óleos essenciais, eu falava assim, putz, mas eu ainda tenho que pegar a cápsula. Ah, não, daqui a pouco eu tomo. E daqui a pouco eu não tomava. E Não, o que já eu era. comecei... É por isso que é importante, né, nessa consulta de bem-estar, você entender ou conversar com a pessoa para entender a rotina dela. Né? Sim, Por exemplo, eu todo dia de manhã, no meu desjejum, eu uso o liquidificador. E o liquidificador fica do lado do nosso bebedouro de água. O que tem em cima do bebedouro de água? Os meus suplementos já. O X e Omega e o VMZ Complex já estão ali em cima. Porque eu vou usar o liquidificador, já está ali do lado e já tomo. Então é importante você entender um pouquinho da rotina da pessoa para você ajudá-la a ela saber onde ela vai deixar cada óleo para se lembrar. sim. Então, assim, o que eu queria trazer disso para a gente concluir é sobre a minha rotina. Eu mudei a minha rotina, eu mudei os meus óleos essenciais de lugar e foi muito incrível a transformação que aconteceu dentro de mim, na minha rotina mesmo. Porque você não esquece, é hábito. E os afazeres, às vezes as tarefas de casa, elas não te consomem, porque aquilo está na sua cara ali. Não tem como você falar, não, eu não vou fazer agora. Porque ele está ali, está num ponto estratégico. Então, usem os óleos essenciais dessa forma, comecem a colocar eles em pontos estratégicos. Então, você usa o lavanda, o frankincense, à noite, coloca no seu quarto, não deixa eles na sala. Porque, com certeza, depois que você deitar, você vai olhar e vai falar assim, mas hoje eu vou dormir melhor. E não vai pegar, e não vai usar. Então, comece a trazer esses óleos dentro da sua rotina, dentro dos seus hábitos, porque você vai ver como é que vai ser incrível. Vai ser extraordinário e os seus olhos vão acabar. E você vai ter que Exato. E comprar aí, só mais. lembrando, né, a pessoa entendendo tudo isso, ela vai ver que, e aí vai, né, se a pessoa é casada, o cônjuge, os filhos, etc., ela vai precisar fazer uma compra recorrente. Aí você vai ensinar sobre o programa de recompensa de fidelidade e vai ajudar ela a se inscrever, né, no programa. Então, o propósito da classe de introdução aos óleos essenciais é você cadastrar a pessoa. O propósito da consulta de bem-estar é você ajudá-la a se inscrever no programa de recompensa e convidá-la para a educação continuada, que é o 4º passo. Né? O que é essa educação continuada? Do mesmo jeito que você tem um dia fixo na semana, dia e horário fixo na semana, para dar uma classe de introdução aos óleos essenciais, você também vai ter um dia fixo na semana, com dia e hora marcados, onde você vai engrossar o caldo. Não é? Agora você vai trazer mais informações. Então, vai ser aulas mais específicas sobre óleos essenciais. E aí, esse programa dos 7 passos do sucesso, ele nos fala o quê? Que você pode ter 8
classes de educação continuada. Isso aqui são só, você pode seguir isso ou você pode adaptar ou mudar, Olha etc. só, William, como Sim. você está falando das 8 aulas, eu coloquei a nossa agenda aqui. Tá vendo? Eu compartilhei Tô aqui a nossa vendo. agenda para que fiquem claro na mente de vocês como é o passo a passo e exatamente isso que o William falou. Então, aqui, essas 2 aulas que não tem uma data é porque elas já passaram, tá bom? Então, por exemplo, de novo, né, eu trouxe para a realidade essa aula do medo, ela não existia. Mas eu trouxe para a nossa realidade porque é uma realidade que nós vivemos. E a gente precisa trazer nessas aulas o que o caldo vai engrossar, igual o William está falando, né? Então, é trazer o que mais ali as pessoas têm, né? O que mais que tem ali no inconsciente coletivo, o que mais as pessoas, que é de todo mundo, ou que se não for seu, é do vizinho, aqui do lado do seu marido, dos seus filhos, da sua mãe. Então, é sobre isso. Então, eu troquei uma aula que tinha a ver com emoções também e coloquei um tema medo, que foi uma líder que pediu, e tá aqui para vocês verem, né, os nossos próximos passos, e tá aí para o William também ver, e para ele continuar a falar. Bacana. Então, assim, como sugestão, você pode ter... Então, vamos supor que essa classe de educação continuada, ela vai acontecer toda quinta-feira às 19 horas, 20 horas e tal, tá? Fixo. Você pode falar, por exemplo, sugestões aqui das 8 aulas, né? Das 8 semanas de aula. Os óleos essenciais básicos. Então, você vai falar mais profundamente sobre os óleos mais comuns. Você pode falar sobre o poder da saúde e da vitalidade, onde vai entrar aí os suplementos. Você pode falar sobre sistema metabólico, né? Controle de peso e estilo de vida. Aí já vai entrar o Trim Shake, o Smart Incess e etc. Né? Você pode falar sobre saúde emocional, né? Equilíbrio hormonal, sobre equilíbrio do humor. Uma outra aula sobre o equilíbrio do corpo com a técnica do Aroma Touch. Quais são os benefícios da técnica do Aroma Touch? Outra aula sobre cuidados com a pele, sobre controle da dor, né? Fala sobre a ciência essencial, ou seja, você monta 8 semanas, cada semana com um tópico diferente, tá? E aí o que é bacana disso? Você pode fazer, então vamos supor que você está planejando ter 1 hora de classe, 30 minutos sobre óleo, 30 minutos sobre negócio. Então você já tem 8 aulas sobre óleos essenciais. E você também vai ter 4 aulas sobre o plano de bonificação. Tá? Então, a primeira semana, então olha só que coisa legal. Durante as 8 semanas de aulas de óleos essenciais, você vai ter 4 semanas de 4 aulas, são 8 aulas de óleos essenciais, 4 do plano de bonificação. Então, isso quer dizer que ao longo de 8 semanas, a pessoa teve 8 diferentes aulas sobre óleos e ela repetiu, ela fez 2 vezes, ela ouviu 2 vezes sobre o plano de bonificação. Por exemplo, uma aula pode ser como fazer a sua lista. Né? Já que está falando, pô, como é que você faz a lista? Como fazer a lista? Como experimentar um óleo? Como convidar alguém para uma classe de óleo de introdução aos óleos essenciais? Então, esse é o primeiro treinamento. Depois, uma outra aula, o plano de bonificação em si. Né? Aí vai falar de poder de 3, vai falar de início rápido, unilevel e etc. Né? Depois, uma outra aula, como dar uma aula de óleos essenciais. Isso faz parte do negócio. Né? E depois, por exemplo, como uma sugestão que também foi dada, como chegar em elite em 6 semanas. Isso, a gente colocou. Então, quer dizer, você tem 8 aulas de óleos essenciais, 4 sobre o plano, né? E durante essas 8 aulas, ela vai ver o plano 2 vezes. Então, ela está sendo treinada em como executar isso. E aí, uma coisa que pode ser bacana, né? Inclusive a Kali Stoyer, ela falou sobre isso. O que eles fazem lá? Eles fazem... Foi no restaurante que eles dão um cartãozinho de fidelidade? Olha, quando você concluir aqui 10, a próxima refeição é de graça, ou você ganha uma sobremesa, eles fazem a mesma coisa lá. Você tem um cartãozinho, você completou as 8 semanas do treinamento, né? Ou você ganha
sei lá, aí você escolhe o que você vai dar de presente para a pessoa, né? Ou um óleo, um difusor, um livro, enfim. Isso é bacana porque a pessoa, ela é o primeiro, ela percebe que tem algo, tem um programa com começo, meio e fim, e que no final, se ela fizer tudo, no final ela vai ser recompensada. Então, a chance dela fazer tudo é muito maior, não é? É muito maior. Então, essa é a ideia do educação continuada. Muito legal. Quer falar, Thalita? E eu só queria falar para as pessoas também que traz a possibilidade de quando a gente fala também sobre o certificado, que a gente gera um certificado e é bacana para esse grupo. Isso, pode ser um certificado. O que a gente fez? A gente montou um grupo, Projeto Crescer, e que não tem todos os líderes, não tem todas as pessoas, é só para quem quer estar dentro do projeto. Mas as pessoas que querem estar dentro do projeto estão comprometidas com aquilo. Então, ali, a gente não manda também muitas coisas que a gente mandaria em um grupo tradicional de informação. A gente só manda informações sobre o projeto, como é que você vai desenvolver aquilo, as próximas reuniões, os próximos passos, os desafios. Então, isso é muito legal de ser entendido. Uhum. E sobre quem? Thalita, mas você começou faz 3 semanas, né? Que a nossa terceira aula foi ontem, inclusive. E eu sempre disse para as pessoas, faça chuva, faça sol, tenha fechamento ou não, nós vamos estar aqui. Não importa se as outras pessoas não estejam. E ontem foi fechamento e nós estávamos fazendo a nossa aula. Por quê? Porque precisa ser contínuo. Ok, é o fechamento, tudo bem, mas nós estamos aqui. Então, então algumas pessoas me questionaram, mas então já está na terceira. Eu não posso entrar, então? E eu sempre digo, pode, porque é um ciclo, né? Então, quando for a última para aquelas pessoas que iniciaram aqui nessa primeira aula, não vai ser a sua última aula quando você chegar aqui. Você ainda vai ter mais 3. Então, é um ciclo onde as pessoas podem entrar a qualquer momento. Então, elas sempre vão ser bem-vindas a qualquer momento do ciclo, porque ele vai retornar. Ele vai retornar um ponto de partida, e quando ele retornar nesse ponto de partida, é onde você conclui ou onde você começa, não importa. Então, isso é muito importante. E o ser consistente, porque se você não for consistente, não vai funcionar. Não vai funcionar. Você tem que estar ali no dia e na hora que você falou. No dia e na hora para fazer as suas lives de óleos essenciais básicos. Você precisa estar ali para fazer sua aula de educação continuada. Você precisa estar ali. E quando as pessoas entenderem que você vai estar ali, faça chuva ou faça sol, eles começam a falar, caramba, é isso que eu quero. Eu quero fazer parte disso. Eu sei qual é o caminho. Eu acho que quando as pessoas sabem o caminho, é muito mais fácil. Elas podem não vir um dia. Foi quando eu iniciei a minha reunião de liderança, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Às vezes tinha líderes que não apareciam. E às vezes tinham líderes que apareciam. E eu falei para eles, não tem problema. Eu vou estar aqui todos os dias. Todos os dias marcados. Se vocês tiverem ou se vocês não tiverem, eu vou estar aqui. Mas vocês saibam que é aqui o lugar do nosso encontro. E você não força ninguém a estar ali. Elas aparecem se elas quiserem, não é você que está ligando. É elas que precisam se conectar. Essa é uma grande diferença, porque quando a gente coloca ali, eu estou aqui, você vem, se for o seu compromisso. Se não for, tá tudo bem. Eu vou te esperar quando for o seu momento. Se você se coloca nessa posição, as coisas verdadeiramente acontecem. É isso aí. E esse é o 5º passo, né? Que é a ligação com o time. Exato. Né? Que essa é a ligação com o time. Então, por exemplo, nós colocamos o Rodrigo Seixas, né? Pedimos o Rodrigo Seixas falar mais um pouquinho disso, porque nós já sabíamos que ele faz isso há muito tempo com a equipe dele. Né? O Rodrigo Seixas é um Blue Diamond lá de Brasília, e a gente sabe já que ele já fazia isso há muito tempo com a equipe dele. Né? E ele estabeleceu na equipe dele que é todo domingo à noite. Pode ser domingo? Pode ser na segunda-feira. Geralmente, início da semana, para as pessoas entenderem e já pegarem, né, o ritmo. Né? Se você não se sentir confortável em fazer essa ligação com o teu time, convida o teu upline, né, para ele fazer isso com você. Né? E para que serve essa ligação com o time? Para você atualizar a equipe das informações da empresa e também do campo, né? Dar dicas, instruções,
falarem sobre o que está acontecendo, quais estão sendo as dificuldades que vocês estão encontrando. Como é uma coisa que acontece semanal, então você estabelece, olha, toda segunda-feira nós vamos ter essa ligação. 30 minutos, não é demorado. Né? Porque a pessoa sabe, 30 minutos não custa nada, é rápido e tal. Né? Então, vai falar sobre essas coisas e todo mundo deve participar. E o que é legal disso também, de você estabelecer isso? Para aquelas pessoas novas que estão começando, elas começarem a sentir que elas fazem parte de algo. Né, de uma comunidade, de um grupo, e para algumas pessoas isso é muito importante, faz uma diferença grande. Então, você vai gastar ali os 2 primeiros minutos ali, dando as boas-vindas, né? Depois pode fazer em 5 minutos um treinamento sobre um produto específico. Né? Por exemplo, acabamos de lançar agora o Turmeric e o Green Mandarin. Né? Então, você pode pegar aí, e não precisa ser todo um treinamento, falar tudo sobre o Turmeric, por exemplo, em 5 minutos. Não, você pode, por exemplo, falar o mês todo sobre o Turmeric. 5 minutos, vou falar sobre esses pontos, na outra semana sobre aqueles pontos. Então, você pode separar isso, não precisa ser cada semana um óleo novo também, né? Então, só 5 minutos você faz um treinamento sobre um produto ou sobre uma habilidade no negócio, sobre ligações de estratégia, enfim, você determina ali. Né? Você pode gastar depois um tempo também fazendo reconhecimentos, né? Falando das pessoas que avançaram, pessoas que foram ótimas cadastradoras naquele mês, pessoas que sobrepujaram uma dificuldade. Acho que vale a pena porque as pessoas falam, nossa, ela também tinha, não sabia, e é o que quietinho, né, com medo de falar, não é? E, pô, mas como foi que ela conseguiu fazer isso? Né? Então, isso pode servir também de estímulo para outras pessoas que passam por problemas parecidos, né? O objetivo atingido, né? Como foi uma superação que a pessoa teve, né? Se alguém fez algo especial no evento. Quer falar, Thalita? Deixa eu te contar uma coisa. Você falou o seguinte, sexta-feira vai ser a nossa reunião de equipe e a gente vai trazer os reconhecimentos também, a gente vai falar sobre o plano de negócio, que foi algo que a gente também quis fazer, que veio dos líderes, uma ideia, né? E a gente tem o top cadastro, né, do mês ali dentro da nossa equipe. E você falando assim, para falar os desafios das pessoas, aquelas pessoas que fizeram mais cadastros, você sabe que a pessoa que mais fez cadastros dentro da minha equipe hoje, ela fez 12 cadastros. E eu comecei com ela esse mês. Eu fiz um desafio com ela. Ela tinha uma crença muito limitante de que ela não podia cadastrar pessoas. O negócio dela era educar. E sabe quando veio a grande virada de chave dela? E eu falava, você precisa se posicionar. Você precisa se posicionar para as pessoas, falar, porque isso que você faz de compartilhar os óleos essenciais é incrível, mas o porquê que você não pode cadastrar, falar em cadastrar as pessoas? Como assim? E aí, o que aconteceu com ela? Ela tinha uma amiga muito próxima, muito, muito, muito amiga. E ela sempre usou óleos e sempre falou de óleos, mas do jeito dela. E ela tinha certeza que a amiga sabia, se ela nunca falou, mas tinha certeza absoluta que a amiga sabia. E o grande choque dela, eu nem sei se ela tá aqui, eu nem vou falar o nome dela. Ai, a Lu aqui, maravilhosa, ela tá aqui, ó, até ligou a câmera. E o grande choque dela, conta, Lu, eu nem vou continuar a contar. E o grande choque dela foi quando essa amiga se cadastrou com outra pessoa que ela nem conhecia. E ela ligou para mim, mas ela estava tão nervosa, ela falou assim, como isso, Thalita? Agora eu sei o que você está falando de se posicionar. Eu não me... Como assim? Eu achava que eu me posicionava. Mas você via que não era. E aí, depois que ela tirou esse véu, ela foi a minha top cadastro, virou elite esse mês. Lu, fala só um pouquinho, por favor. Eu tenho tanto orgulho de você. Boa noite para todo mundo. Realmente, você falando para cadastrada, eu não lembro o tempo, mas assim, eu tinha cadastrado uma pessoa, depois cadastrei a Ju, e a Ju foi um foguete, né? E acabou que ela me ensinou muito, porque eu rotulava as pessoas, porque eu moro numa cidade pequena, com 40 mil habitantes e tal, no interior de Goiás. E eu sempre gostei de estudar sobre aromaterapia, né? Tenho a formação de aromaterapeuta, sou dentista, então uso em várias formas.
E eu rotulava, eu falava assim, não, ninguém vai querer comprar um kit de R$ 500 de óleo essencial. Ninguém sabe o que é óleo aqui na minha cidade. E se souber R$ 500, gente, nunca ninguém vai querer. Aí a Juliana apareceu e, assim, um mês, ela queria cadastrar 5 pessoas na mesma cidade que eu, conhecendo as mesmas pessoas que eu e sem formação de aromaterapeuta. E eu me deparei que eu rotulava, eu condicionava as pessoas. E eu vi que se eu conseguir cadastrar, vai ser muito melhor para formar opinião, para ensinar a usar, porque a pessoa ela vai ter os olhos e ela vai ter um motivo para usar, ela vai ter um motivo para me escutar. Porque uma coisa é você ouvir falar do lavanda, você não sabe onde compra, onde tem, como que escolhe, né? Porque uma pessoa pode cadastrar comigo e depois comprar lavanda em qualquer lugar. Ela não precisa comprar da doTERRA. Mas se ela for educada por mim, ela vai ter um vínculo, né? Ela vai ter um vínculo, ela vai sentir segurança na empresa. Não é só nosso, a empresa, né? Tem muita gente trabalhando pela doTERRA. Então, assim, eu tenho que te agradecer muito, Thalita, pela paciência, porque não foi pouco tempo, né? Mas hoje eu tenho outra cabeça, eu tenho outra ideologia, eu acho que a gente pode crescer junto e a gente pode melhorar a saúde das pessoas, não é uma coisa para explorar as pessoas. Que eu às vezes sentia, eu falava, nossa, 500 e poucos reais no kit, mas era uma crença minha, né? E quando ela desvendou esse mistério, top cadastro, 12 cadastros. Então, obrigada, Lu. Assim, eu tinha que contar um pouco, eu nem ia falar seu nome, mas já que você apareceu com tanta felicidade, isso não estava programado, tá, gente? É só para vocês entenderem como é que às vezes a gente se limita, como a gente escolhe pelo outro. A gente não tem o poder de escolher pelo outro. E quando a gente se liberta das nossas próprias garras, dos nossos próprios monstros, olha quanto benefício a gente tem para oferecer para o outro. Fala, William. Continua, William. É aquilo que a gente falou outra vez, né? De decidir pelo outro. A gente está sempre decidindo pela pessoa, né? Ah, eu não vou falar porque ela não vai querer, eu não vou falar porque ela não tem dinheiro, eu não vou falar. Você decidiu que ela não tem dinheiro, você decidiu que ela não vai querer, e a gente faz isso o tempo todo, né? O tempo todo. Então, até a gente desaprender isso, às vezes leva um tempinho. Mas quando a gente desaprende, é tão libertador, né? Tão gostoso. E a gente dá a oportunidade. Então, falando em oportunidade, né? Me lembrei de uma frase, não existe oportunidade perdida, né? Alguém pegou esse exemplo aí, poxa, eu deixei de falar, alguém foi lá e falou, né? A oportunidade não é perdida, alguém pega ela, né? Então pegue você, né? A oportunidade passou, vai, né? Até gente, pega porque a oportunidade é careca. Se ela passar nem pelos cabelos, você gruda depois, né? Então tá na tua frente, né? Não perca a oportunidade, né? Às vezes não precisa ser tão enfático, não precisa ser tão direto, mas vai plantando, vai regando, né? Vai adubando, até a pessoa tá pronta, né? Mas não deixa de falar não. Bom, mas então só concluindo essa parte aqui então da ligação com a tua equipe, 30 minutos de ligação, dar umas boas-vindas, um treinamento sobre um produto, sobre uma habilidade do negócio e etc. Fazer os reconhecimentos que vocês quiserem, né, da forma que quiser. E depois também lembrar do que está acontecendo no mês, né, as promoções, os eventos, ou da própria equipe ou da empresa. Enfim, 30 minutos de ligação com toda a equipe, né? Até para as pessoas novas sentirem que elas fazem parte de algo, né? Que é bem bacana. O 6º passo depois, então, é já algo mais específico, né? Vai fazer ligações de estratégia com seus principais líderes. Aí essa ligação pode demorar 20 minutos, 30 minutos, 1 hora com cada um deles. Você não precisa fazer com todos toda semana, mas é importante que você tenha isso no seu calendário. Então, assim, vamos supor, segunda-feira, 19 horas, 30 minutos com todas as pessoas. Depois você pode fazer das 19h30 às 20 com o líder A, das 20 às 20h30 com o líder B, das 20h30 às 21 com o líder C e das 20 às 21 com o líder D. Né? Pronto, falou com mais 4 líderes ali. Na outra semana você fala com outros 4, né? Por exemplo. Né? E aí o que você vai falar nessa ligação com esses principais líderes? Bom, vai dar uma sondagem, fazer uma sondagem, ver como é que ele está. Né? Se ele está tendo, às vezes, algum problema na família, que às vezes acontece, tem um problema na família que impede ele de desenvolver um trabalho, né? Ou se está cuidando de alguém doente, né? Ou né, se a mulher, se
está grávida, final de gestação, mais cansativo, não é? Então você precisa de um apoio melhor. Não é? Se tem alguma meta, rever as metas, quais são as metas que atingiram, o que está fazendo naquelas metas, rever se precisa reavaliar e redimensionar algumas metas. Né? Lembrando, você sempre faz uma meta na capacidade do outro, não na sua. Né? Então, se eu vou fazer uma meta com a Thalita, eu vou deixar ela falar o que ela quer fazer e como ela quer fazer, não sou eu que vou impor para ela. Né? Ela sabe o que ela quer e quais são as limitações. Né? E também, obviamente, já planejar para a próxima semana. Né? Então, ok, isso é o passado, já reavaliamos, já readequamos, e para essa semana agora que está começando, o que você vai fazer? Como é que você vai fazer? Né? E colocar essas ações num calendário. Quando é que você vai fazer isso? Quando é que você vai ligar para fulano? Quando é que você vai chamar esse outro líder teu para ter essa conversa com ele, entender e tal? Né? É muito mais fácil você manter um líder ativo do que você ter que reativar ele depois. Tá? Em qualquer negócio, em qualquer empresa, é muito mais fácil você manter um cliente ativo do que você resgatar um cliente. E isso é no nosso, isso é no nosso negócio também. E aquilo que você falou, né, Thalita, já lá. Então, assim, se eu marquei com o líder A, B, C e D, marquei 19 horas, 19h30, 20, 20, 30, 20, não sou eu que vou ligar para ele. Deixa ele ligar para você, ele marcou, é ele que vai ligar para você. Fazendo, você está medindo o comprometimento dele e o quanto ele está dando valor para o que ele está fazendo e para o tempo que você está dedicando a ele. Né? E se é alguém que não está dando a mínima para isso, vai para o próximo. Né? Trabalha com quem quer trabalhar. É isso. O nosso tempo é muito precioso para a gente perder tempo com quem não quer trabalhar. Então, trabalha com quem quer trabalhar. Eu acho que isso é muito importante. E aí, de novo, aí você vai determinar se essa ligação vai demorar 20 minutos, 30 minutos ou 1 hora. Fica a critério da necessidade tua e também daquele líder que você vai falar. Ok? Alguma coisa sobre isso, Thalita? Não. Ok, então depois disso a gente vai para o 7º passo, né? Que é você separar tempo para você contactar pessoas. Né? E qual que é a importância de você fazer isso? Primeiro, né, você não ficar enferrujado, e segundo, você dá o exemplo para a tua equipe. Né? Então, peraí, se o William não procura mais ninguém, se ele não contacta mais ninguém, por que eu vou fazer? Você não precisa ser um master contactador ou cadastrador, etc. Mas é importante você dar esse exemplo. Né? E aí, como a Thalita falou, dentro de tudo isso, você vai separar de 2 a 4 horas na sua semana para você fazer isso. Agora, diferente dos outros, isso não tem um dia e um horário fixo. Por quê? Porque você vai se adaptar ao dia e horário das pessoas com quem você quer fazer contato. Né? Então, não adianta eu estabelecer que toda terça-feira ou toda quarta-feira à tarde eu vou ligar. Se eu quero trazer a Thalita para o meu negócio, mas nesse dia é um horário ruim para ela. Não é? Eu posso, Thalita, quando é que você tem tempo? Eu preciso bater um papo com você. Quando é que você tem tempo? Eu posso de manhã, eu posso à tarde, eu posso à noite, eu posso no sábado, enfim. Tá? Então, eu vou me adequar ao tempo dela. Né? Então, é um tempo que eu tenho para contactar e acompanhar pessoas que ainda não estão cadastradas. Então, eu preciso dedicar de 2 a 4 horas por semana para fazer isso dentro deste programa de 20 horas semanais. Tá? Então, elas têm horários livres diferentes, é no horário dela e não no meu, e eu sei sim que às vezes é preciso ter coragem para fazer isso, muitas vezes não é fácil. Como é que eu vou pegar o telefone e vou ligar para a Thalita ou pela primeira vez ou de novo? Como é que eu vou abordar esse aspecto daquela conversa que eu já tive com ela há 2, 3 semanas atrás, ou um mês atrás, que seja, né? Como é que eu vou fazer? Então, eu sei que às vezes é coragem, sim, mas uma coisa que você precisa se lembrar é de que você é capaz. Tá? Você já nasceu com todas as ferramentas que você precisa para ter sucesso nesse negócio. É claro que a gente aprende um monte de coisa. É claro que a gente desenvolve várias outras ferramentas. Mas aquilo que você precisa para fazer, você já tem. Tá bom? Então, não se esqueça que você é capaz de fazer, sim, de fazer
e de dar o exemplo para a tua equipe. Tá? E uma coisa muito importante que a Kali Stoyer fala, né, nisso, e que a gente sabe que estatisticamente não é todo mundo que, mesmo aqueles que se cadastram, não é todo mundo que vai desenvolver ou que vai ficar no negócio. Tem pessoas que se cadastram, mas depois falam, puxa, não é o meu momento, mas eu quero usar os olhos. Então, qual deve ser a sua estratégia para você saber quantas pessoas você precisa contactar por semana? Pense assim, olha, quantos líderes você precisa para alcançar os seus objetivos? Se você precisa desenvolver 4 líderes, multiplique esse número por 4. Se você precisa de 2, sempre multiplique por 4. Se você precisa de 2, multiplique por 8 semana. Se você precisa de 4, você multiplique por 4. Você precisa fazer 16 contatos por semana. Se você precisa de 5, multiplique por 4. Você tem que fazer 20 contatos por semana. Então, você vai mensurar e colocar um ritmo no teu trabalho. Agora, me ajuda a lembrar o que foi que o Aparício falou sobre a lista dos 100 nomes? Na verdade, o que ele falou? Que a gente tem um padrão, né? Que a gente faz uma lista e essa lista ela tem que acontecer totalmente sem preconceito. Então, quando a gente, né, escolhe pelas outras pessoas, então quando a gente estiver fazendo a lista, sem nenhum tipo de preconceito, pode ser homem, mulher, vizinho, filho, sem nenhum tipo de preconceito. Todas as pessoas que virem na sua cabeça você coloca. E depois que você fizer essa lista, você vai classificar esta lista. Porque na doTERRA existe um padrão. E esse padrão ele foi colhido, né? Então, o que é um padrão? Não é que quando foge do padrão, e ele dá até o exemplo dele, ele falou assim, a gente vai classificar essa lista para a gente entrar em contato com essas pessoas. Então, se for mulher, ganha 1 ponto. E ele falou, mas eu sou um homem. Então, eu fugi dessa lista, mas eu posso dizer para vocês, todas as minhas pernas, todos os meus líderes são mulheres. Então, ele dá esse exemplo, né? Então, segue-se um padrão. Então, ele falou, então, quando for mulheres, você vai colocar 1 ponto. Se tiver entre 30 a 55 anos, você vai colocar mais 1 ponto. Se essa pessoa for gostar de coisas naturais, quanto academia, fazer esportes, gostar de óleos, enfim, se ela fizer uma terapia, você vai ganhar ganha mais 1 ponto. Então, você vai classificando a sua lista. Se tiver um parceiro camarada, isso ele também falou e foi incrível. Se você tiver um marido, um namorado que te apoie em tudo, também você ganha mais 1 ponto. Outra coisa que você também... E olha que eu não tô lendo, se você vê que a pessoa tem um perfil empreendedor... Isso, eu ia falar sobre isso. Se a pessoa tem um perfil empreendedor, ganha mais 1 ponto. Se essa pessoa também como ela se posiciona? Ela se posiciona, isso não tem a ver com... Qual é o posicionamento dela? Isso não tem nada a ver com as redes sociais. Se ela se posiciona na igreja, se ela se posiciona referente aos assuntos que ela particularmente acredita, então ganha mais 1 ponto. No final, quando você reclassifica, quando você olhar a sua lista, você vai ver e vai tirar da lista todas as pessoas que tiverem entre 5 e 7 pontos. E é com essas pessoas que você vai trabalhar. É com essas pessoas que você vai ligar e contatar no primeiro momento. E não quer dizer que aquelas pessoas que não se classificaram, elas sejam excluídas. Mas são essas pessoas que você vai iniciar, porque é o seu primeiro processo. E o que mais que eu agreguei aí? Muitas vezes é muito difícil as pessoas terem um script. Tem um script pronto, tipo, eu vou ligar para falar o quê? Eu trabalho com óleos essenciais, eu preciso muito que você saiba sobre isso. Não. Sabe o que eu trouxe para essa grande lista? E o próximo passo muito simples. Você quer participar de uma aula de óleos essenciais para o seu dia a dia? Você já conhece o que é óleos essenciais? Pronto. Você convidou. Você convidou para uma aula de óleos essenciais que nós temos toda semana. E se aí você vai fazer um acompanhamento. Essa pessoa veio? Essa pessoa não veio? Se essa pessoa veio, como é que foi que aconteceu? Então, a gente tira todos os tabus daqueles scripts de coisas. Mas eu não sei o que eu falo. Meu Deus, mas ela já sabe que eu trabalho com óleos essenciais. Então, eu achei que para a nossa rosa funcionar bem também, é só você convidar
é você estar fazendo um convite, você não está escolhendo por ela, você não está pedindo para que ela compre nada, você só está pedindo, convidando, ligando e convidando ela para uma aula gratuita de óleos essenciais, onde que pode fazer muito sentido para ela. É isso que você está fazendo. Fala, William. Não, é isso aí. Esses são os passos, né? Então, só recapitulando, né? Quais são eles? A primeira, deixa eu subir na minha lista aqui para eu não esquecer, na minha colinha aqui também, porque eu também aprendi muito com esse leadership, viu? Então, a primeira questão é a classe de introdução aos óleos essenciais. 40, 45 minutos, de forma simples, falando depois de 3 a 5 óleos no máximo. A pessoa precisa sair de lá com aquela sensação de que ela não pode viver sem os óleos essenciais. Não é? O objetivo dessa classe é cadastrar. Depois você vai falar 20 minutos ali sobre o plano, não é, de bonificação. Também de forma simples, sem desenhar muito, sem fazer muito ciclo, não, de forma simples, falar um pouquinho da adutora, de conseguir uma renda residual, contando experiências. Então, os dois são importantes, tá? Experiências do uso do óleo e de experiências de pessoas que passaram a ter ali uma renda com os óleos essenciais, né? Depois as consultas de bem-estar, né, usando o Guia Viva, de preferência indo na casa da pessoa, ajudando ela a conhecer o kit que ela comprou, espalhar os óleos pela casa e prepará-la para se inscrever no programa de recompensa de fidelidade, né? E convidá-la para depois, para a próxima ali da educação continuada, também um dia fixo na semana, onde você vai ter um programa de 8 aulas sobre óleos essenciais e, associada a essas 8 aulas de óleos essenciais, 4 sobre o plano de bonificação, que ao longo das 8 aulas de óleo, de produto, a pessoa vai ver o plano 2 vezes. Né? E depois nós falamos a importância de ter a ligação com o time, 30 minutos, também sempre no mesmo dia, mesmo horário, né? E depois de você também ter uma ligação de estratégia com seus principais líderes, 30 minutos, talvez 1 hora, com cada um, e a importância de você separar o tempo para você continuar buscando, né, fazendo contato com as pessoas e cadastrando pessoas, que afinal de contas o cadastro aí é a lenha na fogueira do nosso negócio, né? Se você para de buscar, a tua fogueira apaga. Então é importante você continuar cadastrando. Ok? Revisamos mais ou menos? Sim, eu também coloquei aqui para as pessoas que quiserem receber. Eu fiz esse PDF aqui, né? Projeto Crescer, 7 hábitos, 20 horas, e eu coloquei aqui o passo a passo, exatamente como, falando sobre as aulas. Isso virou um PDF, tá vendo aqui, ó, alinhamento semanal de 30 a 60 minutos, pode ser feito pelo Diamond. Então, eu realmente coloquei tudo que eles falaram de uma forma muito resumida em PDF aqui para vocês. E quem ainda não tem esse PDF, pode me pedir, eu distribuo aí para vocês. Não tem problema nenhum, porque nós estamos aqui na intenção de ajudá-los. Vamos abrir para perguntas aqui, quem quiser. Alguém perguntou aqui sobre o que é o leadership. Na verdade, o leadership é uma reunião, é um treinamento de liderança que nós temos. Então, nós temos qualificações dentro da doTERRA, e a partir de uma determinada qualificação que você alcança, você é convidado a participar dessa reunião de liderança, onde você tem vários líderes que falam. Acontece uma vez por ano. O ano passado aconteceu lá no Rio de Janeiro, e o Dr. Rio estava presente também, fazendo a técnica Aroma Touch, enfim. Então, foi a primeira vez que nós tivemos o leadership, e dessa vez o leadership ele foi online, que para mim continuem com o quesito online, mesmo que tiver o presencial, porque dá mais possibilidades para outros líderes que não podem estar no local, de estar presente. Eu acho que isso também veio para nos ensinar e mostrar: podemos fazer isso online também e devemos trabalhar nessa categoria. E foi incrível. Então, isso é o leadership. São treinamentos que acontecem com líderes para nos ensinar, para nos apoiar, e isso sempre acontece. É um evento oficial da empresa, né? Um evento oficial da doTERRA, mas são treinamentos dados por líderes.
Então, são líderes treinando líderes, né? E uma coisa só importante que eu gostaria de concluir sobre esses 7 passos é a constância. Você tem que fazer isso semanalmente, seguir isso à risca. Se você for constante nesses 7 passos, tem uma frase que diz, né, o sucesso é inevitável para aquele que não desiste, né? Então, você vai alcançar, de novo, no teu tempo, no teu momento, mas do teu jeito, mas é importante a constância disso. Não é? Você manter esses 7 passos, você seguir isso à risca semanalmente. É muito importante isso. Muito bom. Alguém tem mais algo para falar? Alguém perguntou aqui qual é a qualificação para participar? É Premier. Isso. Alguém tem algo a mais para perguntar? Aproveitem, gente. O William está aqui para vocês perguntarem o que vocês quiserem. Hoje é o dia de vocês. A gente está ouvindo pergunta, trauma de infância. Nós estamos aqui querendo ouvir vocês. Se vocês foi tão bom o treinamento que vocês não têm nenhuma dúvida. Então, podem fazer, não precisam ter vergonha, podem abrir a câmera ou pode colocar aqui no chat. E se vocês não tiverem nenhuma dúvida, a gente vai encerrar o treinamento aqui. Lembrando, vocês ainda vão ter alguns minutinhos aqui se vocês quiserem fazer alguma dúvida. Vai ter um treinamento de óleo do mês? Lu, vai ter sim, tá? Na sexta-feira, a gente vai falar sobre... Vai ser uma reunião de equipe, tá? Da nossa equipe inteira. Então, eu vou trazer não só o óleo do mês, que é o cedro, mas eu também vou trazer o Hieropon, que é o óleo que você compra 200 PVs, ou você cadastra alguém, e como é um óleo novo, entre aspas, muitas pessoas ainda estão, mas como é que usa? Mas como é que eu posso falar para as pessoas como é que esse óleo, qual é a dimensão desse óleo essencial? Então, na sexta-feira eu vou trazer esses 2 óleos essenciais muito rápido, né? Não vai dar para fazer uma aula deles, mas a gente vai falar sobre eles, os benefícios deles. A gente vai falar sobre, vamos reconhecer os líderes que foram, que se graduaram, e nós também vamos fazer um treinamento de plano de negócio para aquelas pessoas que ou estão começando e vão ver a euforia daqueles que se qualificaram, e aí a gente entra com um plano de negócio para mostrar para as pessoas que todo mundo é capaz. Basta ter comprometimento e constância e as coisas verdadeiramente acontecem, tá bom? A Priscila está falando que tem um vídeo muito top dado pela liderança no YouTube, está com legenda, deve ser da do Terra. Tem alguns vídeos lá no YouTube da do Terra que vale a pena. É sim, isso. A do Terra tem um site oficial, para quem não sabe, todas as redes sociais é do Terra BR, tá? Então, vocês podem se conectar ao Instagram, vocês podem se conectar ao Facebook, ao YouTube, e lá sempre tem novidades, sempre tem muitas coisas bacanas que vocês podem pegar, inclusive. Podem... Ai, Thalita, eu quero colocar nas minhas redes sociais, mas eu não sei, ou então eu caí lá em conformidade. Sabe o que você faz para não cair em conformidade? Pega o texto da do Terra, pega a foto da do Terra e coloca nas suas redes sociais, porque você vai ter certeza absoluta que você não vai cair em conformidade, você vai estar colocando exatamente o que a do Terra prega. Tá bom, gente? Quer falar mais alguma coisa só para se despedir, William? Obrigada. Primeiro, não, de novo, obrigado, né? Aí. Por você obrigado aí pelo convite. É ótimo estar aqui com vocês sempre. E outra coisa que eu queria falar, gente, Clube Diamond. Clube Diamond. Eu já recebi o meu e-mail lá, Thalita, você está no Clube Diamond e é a segunda vez que eu vou participar do Clube Diamond. Então, William, te convido também para fazer parte comigo, mais uma vez, do Clube Diamond. E eu tenho certeza que vai ser incrível e extraordinário. E próximos passos, pessoal. Um grande beijo para vocês. Até a próxima. Amanhã tem LR no meu Insta, às 11h11 da manhã. Assistam. Um grande beijo para vocês. Até mais. Parabéns, gente. Boa noite.